Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom estarmos na presença do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui em sua presença. Colocar diante dele tudo aquilo que tem nos causado sofrimento, tudo que tem nos causado dor. E ninguém sai da presença do Senhor do jeito que entrou, a menos que queira. Porque Deus respeita a tua escolha e a tua decisão. Aleluia. Hoje um culto, né, irmão, completamente diferente. Não se trata de um culto, né, todos os cultos são bênção. Mas o culto de ceia não é simplesmente um culto. Um culto de ceia é uma renovação de aliança. Um culto de ceia é um ato profético que vem sido feito desde quando foi instituído por Cristo. E como nós lemos, até a sua vinda. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre ceia. E falar sobre ceia, às vezes quando nós pensamos em ceia, a primeira coisa que vem à nossa mente é banquete. E nós pensamos justamente no banquete celestial. E nos lembramos também no banquete a qual Davi participou. Mas a ceia, ela é muito mais profundo do que nós imaginamos. Do que muitas vezes nós pensamos, do que muitas vezes nós entendemos. Jesus começa a falar sobre ceia. Esse assunto é tratado desde o livro do Gênesis. Porque falar sobre ceia é muito mais do que falar sobre um banquete. Falar sobre ceia é falar sobre a árvore da vida, da qual eu e você necessitamos. Lá no livro de Gênesis, os irmãos não precisam abrir. No capítulo 2, no versículo 9, a palavra fala que Deus plantou um jardim e fez brotar nesse jardim todas as árvores frutíferas. Ele diz que no meio do jardim está a árvore da vida. E depois ele diz, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida, nós vemos ela relatada no livro do Gênesis. Toda vez que essa árvore da vida é relatada, ou ela está no jardim, ou está no templo, diante do trono de Deus. Então ela vai ser relatada também lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículo 21 em diante. Você também vai encontrar essa árvore da vida relatada lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, onde ele fala, ao que vencer, darei a comer do fruto da árvore da vida. E você vai encontrar também sobre ela, lá em Apocalipse 22. E lá em Apocalipse 22, traz um entendimento, pelo qual talvez muitos de vocês nunca se perguntaram, ou talvez também muitos já saibam por que a ceia é feita de mês a mês, e não de ano a ano, e não toda semana talvez. Mas lá no livro de Apocalipse está escrito sobre a árvore da vida, e fala, e ela dá 12 frutos, mês a mês. Então, por conta desse entendimento, da árvore da vida, que dá o seu fruto de mês a mês, a ceia é feita mensalmente. Então há aí uma concordância bíblica. Porque a palavra do Senhor fala assim no livro de Deuteronômio, que aquilo que está revelado na palavra é para o nosso uso, é para o meu uso, é para o seu uso. Então falar de ceia, a gente precisa começar a entender sobre isso, sobre a necessidade que nós temos do fruto da árvore da vida. Porque pecando o homem, imagina só,
quando o homem cometeu o pecado e caiu, quando ele tomou do fruto, não da árvore da vida, como ele tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e desobedecendo a Deus, caiu, a primeira coisa que Deus fez foi expulsá-los do jardim. Parece castigo. Olhando desse jeito, parece castigo. E quando nós falamos, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós ficamos presos muitas vezes em teologias, ou em histórias, em fábulas. Já vi pessoas até falar, era maçã. Quando era criança, eu falava, então se comer maçã é pecado? Porque Eva e Adão não passaram por um período de infância, mas Eva e Adão, adultos, a mentalidade, o caráter, na verdade, o caráter deles era como o caráter de uma criança, que não é capaz de maquinar uma maldade contra outra pessoa. Uma criança, ela tem ciência de todas as coisas, daquilo que é certo, daquilo que é errado, a gente está ensinando, mas ela não tem essa maldade que a pessoa adquire depois de um tempo, que ela ofendida, ela fala, nunca mais eu olho na cara dele. Eles não tinham, mas assim que eles comeram desta árvore do conhecimento do bem e do mal, isso veio sobre eles. Então foi necessário que Deus os expulsasse do jardim, porque se eles permanecessem no jardim, eles iam comer da árvore da vida, e comendo da árvore da vida, eles seriam imortais, e sendo imortais, sendo seres eternos, eles seriam como o diabo, eternamente pecadores, porque estariam em estado eterno. Por que que o diabo não tem perdão? Porque quando ele cometeu o seu pecado, ele estava em um estado eterno. Se eles comessem da árvore da vida, seriam também eternos e seriam sem resgate. Então, o expulsar do jardim é proteção de Deus para a minha e para a tua vida. Mas olha a bondade de Cristo. Olha o que Cristo traz para as nossas vidas. Porque com o pecado veio sobre nós também muitas fraquezas. Com o pecado veio sobre nós concupiscências, que está escrito também lá no livro de Gênesis. O que é uma concupiscência? Concupiscência é um desejo incontrolável. Aquele desejo que a pessoa não pode controlar, e ela vai lá e comete aquele ato que ela sabe que não é do agrado de Deus. Isso é concupiscência. Porque o desejo, então, ainda não é pecado. Deus fala para Caim, olha, o teu desejo é contra ti, mas sobre ele cabe a ti dominá-lo. Se ele tivesse dominado, não teria cometido. Mas deixou que se tornasse uma concupiscência. Deixou que isso se tornasse uma coisa incontrolável. Mas eu e você temos uma oportunidade de mudar todo esse cenário de fraqueza. Amém, queridos? Agora eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no versículo 11. Nós vamos começar a ler do versículo 17 em diante, para nós de fato compreendermos o que é a ceia do Senhor. Hoje é um dia especial, há muitos irmãos que vão estar tomando a ceia pela primeira vez, né? Então é necessário que haja um melhor esclarecimento, para que nós possamos tomar posse de algo tão poderoso, irmãos. Eu espero que Deus permita que eu transmita aos irmãos tudo aquilo que, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, Deus trouxe ao meu entendimento. Que nada passe despercebido dessa arma poderosíssima que Deus coloca nas nossas mãos. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo
porquanto vos ajuntais para melhor, senão para pior. Porque antes, se tudo ouço, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aí ele começa a falar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Irmãos, vamos meditando por parte. Porque os irmãos, eu sei que todos aqui têm conhecimento, que Paulo não viveu no mesmo tempo em que Jesus foi crucificado. Paulo foi levantado cerca de 60 anos depois da crucifixão de Cristo e da sua ressurreição. Então Paulo não participou dessas coisas, mas ele fala, porque eu recebi do Senhor. Não tendo participado, ele diz, porque eu recebi do Senhor. Então, como Paulo recebeu? Quando Paulo recebeu? Se os irmãos abrirem suas Bíblias também, não precisa ser agora, mas se quiserem anotar para ler em casa, para que haja um melhor entendimento, lá no 2º livro de Coríntios, no versículo 12, Paulo vai relatar a seguinte situação. Eu conheço um homem, que não sei se no espírito ou na carne, foi arrebatado até o 3º céu, e lá foi-lhe dito coisas inefáveis, as quais não lhes é permitido dizer aos homens. Então, quando Paulo recebeu isso de Cristo? Quando ele foi arrebatado, quando foi levado aos céus, e lá o próprio Cristo ensinou. E porque o próprio Cristo fez questão de fazer isso com Paulo? Porque estando eles reunidos, eles estavam misturando, não tinham discernimento daquilo que estavam fazendo, embora estavam no dia exato ao qual o próprio Cristo comeu com eles a ceia. Então, Paulo fala dessa forma, e ele continua. Ele vai falar exatamente como Cristo disse. Partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, tomar o corpo de Cristo significa tomar sobre as nossas vidas todas as conquistas de Cristo. Todas as vezes que ele foi tentado e não caiu. Porque muitas vezes nós temos a desculpa. Nós erramos, nós caímos, nós falamos, a carne é fraca. Na verdade, deveria ser o contrário. Porque se a carne está vencendo, é porque ela está forte e o espírito é que está fraco. Mas nós falamos, a carne é fraca, pastor. Eu errei, mas a carne é fraca. É fraca porque o espírito não está sendo alimentado. Então, na verdade, a carne não está fraca, ela está forte. Ela está vencendo, ela está prevalecendo. Mas receber o corpo de Cristo significa receber a vitória de quando Cristo foi tentado. E lá no horto, ainda que seu suor se transformasse em sangue, ele disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas contudo, não faça a minha, mas a tua vontade. Receber o corpo de Cristo significa isso.
Depois ele fala do sangue. Do corpo ele nem fala muito, mas depois ele fala do sangue. Ele fala: esse sangue é a nova aliança. Então, quando nós ceamos, quando nós participamos de um culto como esse, além de estar recebendo esse poder tremendo, vindo direto do céu sobre as nossas vidas, nós estamos renovando a nossa aliança, recebendo o sangue de Cristo. Nós estamos anunciando no mundo espiritual, dizendo: ó, eu pertenço a Cristo. E Paulo, ele continua dizendo, porque ele sabe o problema ao qual ele tem nas mãos. Ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esta palavra, indignamente, tem impedido muitas pessoas de receber a Cristo, porque faz um entendimento completamente errado daquilo que a palavra está dizendo. Porque indignamente não está falando do sujeito, indignamente está falando da forma a qual eles estavam realizando a ceia. E como é que eles estavam realizando a ceia? Nós lemos, no meio deles haviam dissensões, ou seja, pessoas com espírito de divisão, prontas para dividir a igreja. No meio deles haviam grupinhos fechados. Então aqueles que eram mais ricos se ajuntavam e traziam as suas farturas e comiam juntos. E aqueles que não tinham nada eram envergonhados. Que ceia é essa? Quando a palavra fala indignamente, não está falando do estado a qual a pessoa vai receber a ceia se encontra. Qual aqui dentre vós pode dizer que é digno de receber a Cristo? Quem teria coragem de levantar a mão? Porque se assim o fizer, você torna Deus mentiroso e você também. Portanto, ninguém é digno. Então a palavra não está falando disso. Mas quantas vezes a pessoa tem um problema dentro de casa e não ceia, e fala: não, porque o meu coração, ela não está discernindo o corpo do Senhor. Deixa de ceiar, deixa de receber o corpo e o sangue de Cristo, deixa de renovar a sua aliança, por causa de um entendimento errado daquilo que está escrito na palavra do Senhor. E Paulo continua falando: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Ele não fala: então examine o homem a si mesmo, e você se julgue se você é digno de receber. Porque quando nós falamos examinar, na nossa cabeça essa palavra é trocada automaticamente por julgar. E nós julgamos se somos dignos de receber ou não. Aí muitas vezes a pessoa está fraca, ela está sendo tentada, e a única coisa que pode fazer ela resistir às tentações, ela fala: não, eu não vou receber, porque o meu, irmãos, as pessoas fazem isso como se elas sozinhas fossem capazes de vencer o pecado.
Não, hoje eu não vou receber, porque do jeito que o meu coração está, se Cristo não for capaz de transformar o seu coração, o que será? Mas a primeira coisa que a pessoa faz, ao invés dela examinar, mas o que eu fiz? Eu menti. Não adianta você se arrepender da mentira. Você tem que examinar o motivo pelo qual você mentiu, para deixar de se tornar um mentiroso. Mas ele fala: examine-se e coma desse pão e beba desse cálice, para que você não morra. Mas nós não examinamos, nós julgamos, e se o nosso coração não estiver em paz, nós não somos nem capazes de pedir perdão e falar: Senhor, eu sou fraco, eu não sou capaz. Obrigado, pastor. E ele diz: porque o que come e bebe, e ele usa a mesma palavra, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então eles faziam o que eles pensavam que era ceia, e eles pensavam que estavam ceando. E Paulo diz: cada vez que vocês estão fazendo isso, ao invés de vocês melhorarem, vocês estão ficando pior. Porque verdadeiramente vocês não estão ceando, não a ceia do Senhor. Vocês estão tomando a sua própria ceia, e fazendo isso, cada dia se torna pior. Então eles pioravam continuamente, como está revelado na palavra. Ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Estavam piorando. Há pessoas que se enfraquecem, há pessoas que deixam a Cristo, e há pessoas que morrem, não precisavam morrer, porque a vitória foi alcançada na cruz, mas não está tomando a ceia do Senhor, está tomando a sua própria ceia. Queridos, agora eu quero que vocês abram o seu livro em um texto, e esse texto nós vamos ler, e você vai escrever esse texto, e colocar debaixo do teu travesseiro, e meditar sobre esse texto. E toda vez que a fraqueza vier, você vai ler esse texto e vai declarar a verdade de Deus sobre a tua vida. Abre comigo a tua Bíblia no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 53 em diante, para você entender o porquê muitas pessoas andam se enfraquecendo, ou se de fato, verdadeiramente, nós temos tomado a ceia do Senhor, ou se nós temos tomado a nossa própria ceia. Olha só o que está escrito. Ele fala: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e
eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que me enviou, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. É Deus antecipando o fruto da árvore da vida. Ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como é que uma pessoa que deixa de receber a Cristo vai permanecer em Cristo? É declarado por Cristo: quem come a minha carne, permanece em mim e eu nele. É fácil entender, porque as pessoas começam a se afastar, porque elas começam a se esfriar, e porque elas abandonam ao Senhor. É declarado pela palavra: permanece em mim e eu nele. Mas como é que Cristo pode permanecer na pessoa, se ela não está mais participando do corpo e do sangue do Senhor? Como? Como é que eu posso ler uma verdade bíblica dessa? Irmãos, isso aqui não é minha opinião, é o próprio Cristo declarando. Muitas vezes já aconteceu com muitas pessoas, de olhar um homem olhar uma vez só para uma mulher, ou uma mulher olhar uma vez só para um homem e se apaixonar, e fazer tudo para viver ao lado daquela pessoa. Uma pessoa que talvez vai trazer mais sofrimento do que alegria para a sua vida, mas ela deixa tudo. Há pessoas que rompem até o relacionamento com os seus familiares para viver com aquela pessoa por um simples olhar. Nós vemos hoje aqui no Brasil mulheres que são mortas pelos seus esposos e não os abandona. Uma pessoa que está trazendo morte para a vida dela, muitas vezes por um simples olhar. Agora, como pode uma pessoa receber a Cristo e abandonar a Cristo? Só há uma explicação: ou então a Bíblia é mentirosa, ou a pessoa nunca recebeu a Cristo, ou ela nunca ceiou. Talvez ela tenha comido pão, talvez ela tenha bebido vinho, mas nunca tenha ceado, nunca tenha verdadeiramente recebido o corpo de Cristo, nunca tenha verdadeiramente recebido o sangue de Cristo, porque é impossível, porque a palavra garante: permanece em mim e eu nele. Alabassuri eu canta Haramandonai. Talvez nós não temos o discernimento exato daquilo que Deus tem preparado, do tão grande escape que Deus tem preparado sobre as nossas vidas. E talvez a gente saia dos nossos lares e nós falamos: é mais um culto de ceia. E você vem aqui e come o pão, e você vem aqui e bebe o vinho, e a tua vida continua a mesma. Mas não é isso que a palavra declara. Antes dele entregar na cruz, ele já está oferecendo isso. Antes, ele estava vivo ainda e já estava falando isso. Ainda diz: assim como o Pai que vive me enviou,
e eu vivo pelo Pai. Aquele que de mim se alimentar, viverá por mim. Então nós precisamos consultar o nosso coração. O que tem acontecido conosco? Porque a palavra fala assim: se teu olho te levar a pecar, arranca-o. Porque é melhor chegar no céu cego de um olho do que com os dois descer para o inferno. E fala do mesmo jeito de outros membros do corpo, mas ele não está falando para a pessoa se mutilar. Não, ele está falando: olha, se os caminhos que você está tomando está levando você a pecar, abandona-os. Ainda que você ache que por ele a vitória, é melhor você sofrer o prejuízo do que ganhando o que você acha que vai conquistar, descer para o inferno. Se aquilo que você está vendo, se o que as tuas redes sociais está te mostrando, está te levando a pecar, então cancela a tua internet, desliga o teu celular. Mas não dá para nós ficarmos participando mês a mês e não experimentar da glória de Deus sendo manifestada sobre as nossas vidas. Nós não podemos com a nossa vida declarar uma coisa, mas com o nosso testemunho tornar Deus mentiroso. Então nós temos que examinar, queridos, o nosso coração. Porque a palavra fala: aquele que come o corpo do Senhor, aquele que bebe o sangue do Senhor, permanece nele. E ele ainda faz uma promessa: e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não vou pedir que se levantem, eu vou pedir que baixem suas cabeças e fechem os seus olhos e comece a examinar. Começa a pensar as coisas que você já tentou vencer na tua vida, mas essas coisas têm te derrotado. Porque uma das promessas que nós lemos aqui hoje na palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz: aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida. Não é aquele que for derrotado pelos vícios ou pela mentira, não, é aquele que vencer. Há promessas que são feitas somente para vencedores. Então examina o teu coração, porque ele é bom, o tempo todo ele é bom. Examine as coisas que tem te trazido sofrimento, e você tem tentado vencer e não consegue. Pense nas acusações que o diabo tem lançado na tua mente, mas não julgue, examine. Siga o conselho de Paulo, examine. Uma das mulheres que mais foi perdoada por Cristo era uma prostituta, e ela foi perdoada como prostituta. Encontrando Jesus com os fariseus, ela o lançou nos seus pés, e com as suas lágrimas lavava os seus pés, e com o seu cabelo os enxugava. E no final Jesus pergunta, ele conta uma história e pergunta: quem mais amou? Quem menos foi perdoado ou quem mais foi perdoado? E ele diz: depois dele ser adorada por uma mulher em pecado, porque eles mesmos dissessem: se esse aí fosse filho de Deus, se esse aí fosse um homem de Deus, saberia muito bem que quem está aos seus pés é uma prostituta. Depois disso, ele disse: filha, perdoadas são os teus pecados. Então examine, mas fala como Paulo, faça como Paulo. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor é um Deus de vitória, meu Pai.
O Senhor, meu Pai, não é um Deus de teorias, de falsas promessas, como tantas vezes, meu Pai, nós prometemos ser fiéis ao Senhor e nós negligenciamos e caímos, meu Pai. Mas aqui está o teu povo, meu Pai. O Senhor sabe, Pai querido, o que cada um tem passado, as acusações que Satanás tem lançado sobre o coração de cada um delas. Aqui também, meu Pai, está os teus filhos, ó Pai querido, que recentemente desceu as águas, desejando, meu Pai, a totalidade que é em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, leva o teu povo a um lugar de entendimento, Pai querido, para que verdadeiramente, Senhor Deus, a vida que há em Ti, meu Pai, também possa ser manifestada em nós, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Por tudo isso eu Te louvo, meu Pai, eu Te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, queridos? Escreve esse texto, leia repetidas vezes, porque é uma verdade absoluta, celestial, liberada para as nossas vidas. Amém? Assim agradeço a oportunidade, a só nós louve e glorifique o nome do Senhor Jesus.